Olá, que bom encontrar você aqui no canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e nós estamos fazendo um estudo sobre a influência do mal sobre o pensamento humano ao longo da história. E hoje nós vamos fazer o nosso segundo vídeo sobre a Idade Média, onde nós vamos falar sobre o ponto de vista espiritual da Idade Média. No vídeo anterior, nós vimos o ponto de vista histórico, fala muito mal, né, sobre a Idade Média. Considera a Idade Média um período retrógrado, um período das trevas. E hoje eu separei para vocês aqui um texto do livro do professor Felipe Aquino, História da Igreja, Idade Média. Ele tem, na verdade, eu tenho dois livros desse aqui, o livro sobre a Idade Antiga e este livro sobre a Idade Média. Tá faltando adquirir a Idade Moderna e Contemporânea. E esse livro aqui fala algo muito interessante que eu imagino que a maioria de vocês nunca ouviu, porque nunca nos foi contado nos livros de história. Existem pessoas, principalmente influenciadas pelo mal, que querem apagar, que querem desvirtuar tudo aquilo que a Igreja Católica fez de bom e querem colocar a imagem negativa da Igreja Católica para que mais pessoas se afastem da Igreja, para que a Igreja Católica se diminua, para que a Igreja Católica se extinga, né? Na verdade, Satanás odeia a Igreja Católica e o que ele mais quer é destruir a Igreja, porque ele sabe, Satanás sabe que a Igreja Católica é a única e verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo e é a igreja que tem como objetivo nos levar para, nos conduzir para a nossa salvação e para o encontro com Jesus Cristo na sua segunda vinda. Fazendo então uma pequena contextualização aqui, no ano de 476 nós tivemos a queda do Império Romano do Ocidente, que deu origem ao início, né, ao fim da Antiguidade e o início da Idade Moderna. Muito bem, nessa época nós tínhamos uma estrutura, o Império Romano ele era bem estruturado politicamente, culturalmente, socialmente. E quando os bárbaros invadiram e tomaram o Império Romano, ele foi abaixo, ele foi praticamente destruído. Tudo saiu fora do lugar. Só teve uma coisa que permaneceu de pé ao meio dessa destruição toda, que foi a Igreja Católica. Sim, a Igreja Católica foi a única instituição que sobreviveu à destruição que foi a invasão, a tomada do Império Romano do Ocidente pelos bárbaros. Então eu vou ler para vocês aqui o que a Igreja Católica fez diante dessa situação. Eu vou ler para vocês um texto que está na página 38, cujo título é O Trabalho da Igreja com os Bárbaros. Desde o século II, como vimos, os bárbaros originários das tribos germânicas pressionaram o Império Romano. Diante do caos da civilização, bispos, padres, monges e religiosos lutaram para restabelecer as bases da civilização cristã. Os bárbaros eram povos rurais e nômades, sem literatura escrita e pouca organização política, apenas um chefe. Na verdade, quando os bárbaros atacaram o edifício romano, este encontrava-se enfraquecido. Caiu por conta de seus erros e imoralidades. E no meio de todo o caos instalado no Ocidente, existia, porém, um poder capaz de dar sentido àquela tragédia inimaginável,
de organizar a desordem instalada e de integrar os bárbaros na civilização era a Igreja Católica, ninguém mais. Daniel Hopes, que é um historiador que escreveu vários livros sobre a história da Igreja, pergunta: se a Igreja Católica Romana não tivesse tido uma admirável organização temporal, como poderiam ter subsistido os melhores princípios do Evangelho? Isso está no volume 2, página 85. Firme em torno do bispo de Roma, o Papa, a Igreja Católica, era o único ponto estável no mundo em que tudo estremecia. Nesse tempo, o poeta Lactâncio escreveu: somente a Igreja conserva e sustenta tudo. Disse Hopes: a santidade salvou a Igreja e a Igreja salvou o Ocidente. Nenhum historiador pode negar esta verdade. Não fosse a Igreja Católica, não teria sobrado quase nada da antiga civilização greco-romana. Os homens da Igreja souberam dar sentido aos novos e difíceis acontecimentos. São Patrício, São Bento de Núrcia, Santo Agostinho de Hipona, São Leão Magno, São Gregório Magno, Santo Agostinho de Cantuária, São Columbano e tantos outros foram gigantes da Igreja, que do caos da barbárie começaram a modelar uma nova civilização por amor a Cristo e aos homens, até surgir a cristandade. Daniel Hopes disse que o maior serviço que o cristianismo prestou ao século V foi o de dar um sentido a seu drama, impedindo-os de permanecer inertes, sós e angustiados, à beira de um abismo para além do qual já não enxergavam. Está no volume 2, página 86. Os cristãos sempre souberam que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, conforme Romanos 8, 28. E por isso não se desesperavam. A Igreja sempre teve nos seus bispos uma força consciente de suas responsabilidades sociais e históricas e muito bem preparados para as assumir. Eram homens de primeira linha que souberam enfrentar a longa e árdua missão de civilizar os bárbaros pela amabilidade e acolhimento. Para isso tiveram que exercer um papel político além do religioso, porque o bispo passou a ser o representante do povo na noite escura da barbárie. O bispo passou a ser o defensor da cidade, até o heroísmo e o sacrifício. Santo Agostinho sustentou a coragem em Hipona. São Nicásio aceita o martírio em sua catedral de Reims, na França. São Exupério de Toulouse resiste aos bárbaros e é decapitado. Santo Aide organiza a defesa de Orleans. São Lobo lidera a resistência em Troyes. A Igreja vence. Não podemos calcular o papel decisivo desses gigantes da Igreja na salvação do Ocidente diante da tempestade dos bárbaros. O destino de nossa civilização teria sido totalmente diferente se esses homens não tivessem feito o que fizeram, afirma Hopes, volume 2, página 90. São Pedro Crisólogo, 450, São Leão Magno, de 400 a 461, São Paulino de Nola, 431, São Máximo de Turim, 580 a 662, São Sinésio de Cirene, São Germano de Auxerre de Paris, foram infatigáveis defensores da civilização ameaçada. Além dos bispos, outra instituição da Igreja que foi fundamental na defesa da civilização foram os mosteiros. São homens e mulheres que se consagraram a Deus radicalmente e que viveram sob uma regra fixa, uma vida de penitência e oração. O papel dos mosteiros foi primeiramente espiritual. A fé os sustentava e com ela os monges sustentaram o mundo da época que desabava. Os mosteiros foram sementeiras de grandes bispos e papas para toda a Igreja. Os monges atraíam para os mosteiros os jovens bárbaros e os civilizavam. Ao mesmo tempo, os mosteiros preservaram a cultura ameaçada.
Os mosteiros de Lerins e Marseille, na França, foram centros de estudos. Em todos eles foram criadas escolas externas ao alunado, os alunados que ficaram famosos. A igreja, sabendo que o reino de Deus não é deste mundo, trabalha as realidades políticas do momento com fé e tranquilidade, por pior que sejam, sem desespero e sem desânimo. Ela sabe que não pode ser vencida por nenhuma força terrena e soube assim aproveitar a força bruta dos bárbaros e transformá-la aos poucos. Só os papas, bispos e monges se impunham a eles, e o seu desejo era conquistá-los para Cristo. A queda de Roma desencadeou lutas ferozes entre esses povos bárbaros pelo domínio do espólio imperial. Visigodos, ostrogodos, suevos, burgúndios, lombardos, vândalos, francos, érulos, ávaros, anglo-saxões, entre outros, transformaram o império num mosaico de povos conflitantes, onde cada um queria sua parte, e a única instituição unificada e organizada era a Igreja Católica, e os reis bárbaros sabiam disso. Então os papas, os bispos e os monges começaram a longa, paciente e gigantesca tarefa de salvar e reconstruir o Ocidente, o que levou cerca de 6 séculos. Brilharam então as figuras dos papas. Santo Hilário, 461-468, Papa, reergueu tudo quanto os vândalos de Genserico tinham destruído. São Simplício, 468-483, foi respeitado por Odroaco ao dominar o império. São Félix III, 483-492, exigiu de Odoacro e do imperador bizantino Zenão o direito de a igreja se reger por suas próprias leis. São Gelásio I, 492-496, se impôs pela inteligência, energia, obras sociais e defesa dos pobres. Foi ele quem escreveu ao imperador do Oriente: ficai sabendo que quando a sé do bem-aventurado Pedro se pronuncia, a ninguém é permitido julgar o seu julgamento. Foi algo semelhante ao que Santo Agostinho já tinha dito antes: Roma locuta, causa finita. O Papa Santo Anastácio II, 496-498, alicerçou a unidade cristã ameaçada e começou a grande e longa jornada de conquistar espiritualmente os bárbaros para Cristo. São Gregório de Tours narrou com detalhes o célebre batizado do bárbaro Clovis em 496 na Catedral de Reims, na França. Este chefe franco fora convertido ao cristianismo pelo grande São Remígio. Depois de Clovis, em grupos de 300, 3.000 dos seus homens também receberam o batismo. A religião do rei é a religião do seu povo, era a lei dos antigos povos, era o dia de Natal. Ai, que lindo! Foi um momento importante que fez com que a igreja passasse a contar com a proteção do Estado, e a Gália, atual França, tornou-se um centro de irradiação do cristianismo. Foi uma data histórica para o cristianismo e para o Ocidente, assim como a visão que Constantino teve da cruz no século IV. Em 587 foi a vez do rei visigodo Recaredo se tornar católico. Este dominava a região da atual Espanha. 2 anos depois, Ethelberto e Berta, o casal real da Grã-Bretanha, levaram os anglo-saxões para o rebanho católico. O contrato entre os reis e a igreja duraria séculos e se tornava a legitimação divina do poder monárquico. O cristianismo então começava a formação dos países e dos valores da Europa cristã. Ora, quem são os franceses senão os bárbaros francos que se tornaram católicos? Os bispos da época, cultos e santos,
Compreenderam que o único jeito de salvar o Ocidente era fazer a fusão das raças bárbaras no catolicismo. E foi o que aconteceu. Neste terrível tempo dos bárbaros, só a aliança do cristianismo com a força dos reis podia estabelecer a ordem. E Clovis, agora católico, entendeu isso. E por essa razão se fortalecia a união da igreja com os francos. Sem isso, o mundo pereceria. No trabalho enorme de conversão dos bárbaros e reconstrução do mundo que desabara, muitos santos tiveram um papel preponderante. Um deles foi São Columbano. É a própria figura do monge missionário cuja meditação em Cristo o leva à ação por Cristo naturalmente. Eles deixam o convento para semear o evangelho no mundo. São Columbano evangelizou a Irlanda e a Inglaterra. Em 428, os soldados romanos deixavam a grande ilha Bretanha sob a invasão dos anglos e saxões. São Gildas deixou escritos sobre os horrores sofridos pelos cristãos. A conversão da Irlanda, que deveu a São Patrício 387 a 461, considerado herói nacional. Ele foi monge na abadia de Lerins, na França, e dizia: ouço o que me chama da Irlanda a voz das crianças que ainda não nasceram. Pediu a São Germano para evangelizar as ilhas. São Germano sagrou e Patrício partiu para a missão. Ali trabalhou por 30 anos até sua morte em 461, com perseverança, coragem e habilidade. Lutou com milagres contra as feiticeiras dos druidas e soube ganhar para Cristo as princesas reais. A Irlanda se tornou a Ilha dos Santos, onde os conventos eram inúmeros, com milhares de monges. Esses monges celtas primavam pelo que chamavam de peregrinação por Cristo. Era um impulso coletivo. Os convertidos ardiam de desejo de serem monges a fim de evangelizar os pagãos. Havia monges que faziam votos de não voltar mais a seu país para o resto da vida, e as proezas são muitas por Cristo e pelo Evangelho. Em toda a Grã-Bretanha e Escócia surgem conventos e os santos se multiplicam. Era a irresistível força da fé. Um verdadeiro exército de monges e santos percorreu a Escócia e Grã-Bretanha, e as marcas mais profundas foram deixadas por São Columbano. A Irlanda, segundo Hobbes, foi nos tempos obscuros do Ocidente como que uma segunda Palestina, como que um novo berço da fé. Isso está no volume 2, página 225. Um país de missão se tornou um celeiro de missionários. Isto pode acontecer novamente em nossos dias. Quem sabe se não será da África e Ásia que vão surgir os novos missionários do Ocidente descristianizado? No final do século VI surgiu um grande homem que soube dominar a sua época e modelar o futuro, o Papa São Gregório Magno, 540 a 604. Quando assumiu o papado em 590, o mundo era o caos. A Itália estava entregue à pilhagem e a violência imperava. Entretanto, seu pontificado, que foi de 590 a 604, foi o mais importante desde as invasões dos bárbaros até a Idade Média. O Papa passou a ocupar o lugar mais importante no mundo, e isto se conservará ao longo da história. São Leão Magno foi no século V o Papa da resistência aos bárbaros. São Gregório Magno será o Papa da conquista dos bárbaros para Cristo no século seguinte. A civilização ocidental deve muito a esses dois papas magnos, São Leão Magno e São Gregório Magno, né? Em 250 anos, a Igreja Católica mudou radicalmente a face da Europa. Do batismo de Clovis em 496 a 750, passamos de um mosaico de povos bárbaros e pagãos para uma Europa conquistada pela Igreja, sem armas e sem violência, mas pela força da fé e pelo amor a Cristo. A Igreja era respeitada em toda parte, além das antigas fronteiras do Império Romano. Daí surgiu a ideia de reconstruir o Império como o monge
Alcuin, ministro de Carlos Magno, havia proposto em 799. Surgia a cristandade da Idade Média e a vida das pessoas se referia a Cristo. Diz Daniel Hopes que o período histórico do século V ao século XI foi um dos mais difíceis períodos da história e que é só pela Igreja, guiada por uma inspiração transcendente, trabalhando para fins sobrenaturais, se constituiu no mais eficaz agente da salvaguarda da civilização. Volume 2, página 253. Da pobre humanidade barbarizada, a Igreja, com sua longa paciência, fez surgir a bela e desconhecida civilização da Idade Média. A ação principal foi dos seus monges que rezavam e trabalhavam, dos seus bispos que agiram e dos seus santos que eram modelos vivos. Por isso a Igreja pôde tornar-se a única força civilizadora da época, a única possibilidade que a luz teve de vencer as trevas da noite. Daniel Hopes, volume 2, página 257. São Gregório de Tours, o melhor cronista dos tempos bárbaros, como vimos, conta os horrores desse tempo. Imperavam a violência, a superstição, a tortura, a libertinagem sexual, a ignorância. No entanto, a Igreja soube reverter essa longa noite dos tempos bárbaros pela paciência e fé. Apesar de tudo, o bárbaro supersticioso tinha apetite pelo sobrenatural e a Igreja soube aproveitar isso com inteligência. A Igreja sempre acreditou que temos a eternidade pela frente, portanto, nunca se desesperou ou desanimou. A grande arma da Igreja foi a pregação. São Cesário de Arles, São Martinho de Tours, São Pedro Crisólogo, São Leão Magno, São Firmino, Santo Elói, São Columbano, São Gregório Magno, São Bonifácio e tantos outros nos deixaram belos sermões. Eles combateram sobretudo a luxúria, a superstição idólatra e a violência. As razões do êxito da Igreja diante dos bárbaros têm seus motivos. Os chefes cristãos impressionavam os bárbaros, aquelas almas brutas. Um sacerdote ou um bispo era motivo de respeito. Outro triunfo se deu quando os chefes bárbaros tiveram que administrar os estados. Não tinham competência para tal, e a Igreja possuía pessoas preparadas há mais de um século para esta função. A disciplina da Igreja, o estudo, o trabalho salvaram então o mundo da anarquia universal. Quando Carlos Magno, 742 a 814, quis reconstruir a administração do seu reino nos séculos 7 e 8, foi só no clero da Igreja que ele encontrou pessoas preparadas. Não havia outra instituição de pé no mundo. O mundo não sabia caminhar sem a Igreja, especialmente sem os bispos. Isto lembra-nos as palavras de São Cipriano de Cartago, de 210 a 258. Ecclesia in episcopo significa a Igreja reside no bispo. Sem bispo não há Igreja. E sobre a Idade Média, diz Daniel Hopes, não há Igreja e também não há sociedade civil. Isso está no volume 2, página 270. Mesmo os historiadores mais afastados da Igreja não deixam de reconhecer isto. Esses bispos eram, na maioria, de origem nobre, escolhidos pelo povo, dignos, capazes, admirados. O bispo é o grande pregador, administrador, fiscal do governo, agente das obras sociais, escolas, hospitais, cadeias, socorro aos mendigos, órfãos e viúvas, juiz principal. A admiração ao bispo chega às raias da idolatria. Agora podemos entender por que a Igreja e o Estado estavam unidos. Camille Jullian, 1859 a 1933, historiador francês, filósofo, arqueólogo, especialista na Roma Antiga, membro da École Françoise de Rome e professor do Collège de France, escreveu que foi o episcopado que prestou
à sociedade humana os serviços mais brilhantes. Isso está em Daniel Hopes, volume 2, página 273. E isto se nota em toda parte: Espanha, França, Itália, Inglaterra, Egito e Oriente Bizantino. Joseph Maistre, 1753 a 1821, famoso advogado francês, diplomata, escritor e filósofo, afirmou: os bispos construíram a França como as abelhas constroem a sua colmeia. Idem, volume 2, página 274. Além dos bispos, os monges e seus abades e priores foram um marco na sociedade dos tempos bárbaros. Charles Montalembert, 1810 a 1870, historiador francês, disse há mais de 100 anos que o Ocidente não teria sido o que foi sem a fecunda obra das instituições monásticas. Também Daniel Hopes, página 275, volume 2. François-René Chateaubriand, 1768 a 1848, escritor francês, político e diplomata, considerado fundador do romantismo na literatura francesa, escreveu que os conventos converteram-se numa espécie de fortaleza em que a civilização se abrigava debaixo da bandeira de um santo. Ali se conservou o cultivo da inteligência. Daniel Hopes, volume 2, página 284. Cassiodoro, Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus, 490 a 581, escritor e estadista romano, conselheiro do rei Ostrogodo Teodorico o Grande, no mosteiro Vivarium estimulava os seus discípulos a dedicar-se à vida do espírito e orgulhava-se da sua rica biblioteca. São Cesário estabelecia para suas religiosas 2h30 de leitura por dia, e São Columbano fazia seus monges estudarem. Cada beneditino gastava em média 1.265 horas por ano em trabalhos intelectuais, o que dava para ler 8.000 volumes ao longo de uma vida monástica de 50 anos. A igreja se impôs pela fé, mas também pela ciência. Um tempo considerável dos monges era gasto no trabalho para copiar manuscritos, no qual se multiplicaram as escolas de calígrafos. O único ensino sério era ministrado nos mosteiros. Os monges fizeram também um importante trabalho social nos tempos bárbaros, desbravar terras. Os mosteiros, em sua maioria, ficavam em lugares afastados, recomendavam o trabalho manual. Assim, eles limpavam matagais, drenavam pântanos e recuperavam lavouras destruídas nas invasões. Milhares de cidades e vilas surgiram pelo desbravamento dos monges e quase todas as povoações rurais surgiram ao longo dos mosteiros. Certas cidades começaram com uma abadia. Do século V ao VIII, a igreja foi uma vasta rede de homens e instituições que cobriu o Ocidente e o sustentou. Daniel Hopes afirma: sem ela, sem os laços que soube estabelecer desde os papas e os bispos até os mais humildes monges e ao clero rural, a anarquia teria sido irresistível. Se pensarmos no que foram os tempos bárbaros, apesar da presença da igreja, é o caso para nos perguntarmos em que espantosa anarquia não teria caído a Europa se a igreja não tivesse subsistido. Daniel Hopes, volume 2, página 286. Assim, a igreja salvou e modelou a civilização ocidental. O fato da hierarquia da igreja se manter intacta no meio do caos bárbaro garantiu a sua sobrevivência na tormenta. Os concílios nacionais e universais reuniam os bispos e tomavam decisões sobre as mais importantes questões de fé, moral e até política, mantendo a pureza da fé que chegou até nossos dias. Na Gália, França, entre o concílio de Águeda, 506, e o de Alchene, 695,
Foram realizados mais de 50 concílios regionais, quase todos a pedido de um rei, tal era o prestígio da igreja. Ficaram famosos os de Oranges 529 e Toledo 589 na Espanha. A igreja, por estar em toda parte, preservou o universalismo no momento em que as dificuldades poderiam levar os povos a se fecharem sobre si mesmos. E essa abertura se tornou mais ampla que a do Império Romano, pois abrangeu também a Inglaterra e os povos germânicos, onde Roma não tinha chegado e dominado. Depois de 6 longos séculos, surge então a cristandade, característica da Idade Média. Nós chegamos então ao final desse vídeo. Eu sei que ele ficou um pouquinho longo, mas eu fiz questão de ler o texto todo do professor Felipe Aquino, porque eu acho essa história fantástica. E eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas nunca ouviu falar nada parecido com isso, né? Então, nós vemos aí tantas pessoas acusando a Igreja Católica de muitos males, né? Mas uma das estratégias de Satanás é justamente esta. Ele sempre dá um jeito de omitir ou de distorcer as coisas boas que Deus faz. Esta é uma das formas que ele age, né? Então, quantas coisas maravilhosas a Igreja Católica já fez e a gente não ouve falar, né? Porque Satanás faz de tudo para poder esconder, para justamente derrotar a Igreja Católica. Nós temos a certeza que isso não vai acontecer, nós temos a certeza que a vitória do bem é garantida, mas o mal está fazendo muito estrago. E uma das formas que a gente tem de minimizar esse estrago, pelo menos em nossas vidas, na vida das nossas famílias, é conhecendo a história como verdadeiramente ela é e não como eles contam pra gente, tá ok? Então, o próximo vídeo eu acredito que vai ficar maior ainda do que esse, é também um outro texto do professor Felipe Aquino muito interessante. Muito obrigada a vocês por ter me acompanhado até aqui. Se você ainda não é inscrito, por gentileza se inscreva, deixe seu like e compartilhe, tá ok? Para que outras pessoas também tenham a oportunidade de ter acesso, né, a essa joia que é essa história que foi contada no livro do professor Felipe Aquino. Eu vou deixar a fonte, né, vou deixar todas as indicações desse texto na descrição do vídeo, tá ok? Um grande abraço para você, fica com Deus, salve Maria!